Pessoal, é urgente, urgente, socorro, precisamos da ajuda de todo mundo. Artistas, influencers, repórteres, parlamentares, pessoal da comunicação, para apoiar as mulheres indígenas no Xingu, que estão lá há mais de 17 dias barrando esse absurdo que é o projeto da Belusan. A Belusan, que é uma mineradora canadense, que quer construir a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. Aquele ouro que foi depois da destruição que Belo Monte causou, já retirando a água, e agora a mineradora vem e tira o ouro, e leva para eles, para o bolso deles, e para nós fica o prejuízo. Um rio morto, as crianças sofrendo, as mulheres sofrendo, a comunidade invadida, mais pobreza, e eles cada vez mais ricos. Por favor, todos precisamos de uma força-tarefa para apoiar as mulheres indígenas do Xingu, que estão lá em Santarém, na FUNAI, barrando esse empreendimento de morte. Todos chamam em terra. Estamos há 17 dias hoje aqui na FUNAI Altamira. Nós, o Movimento de Mulheres Indígenas do Médio Xingu, estamos lutando contra essa licença da Belusan, contra esse empreendimento que quer terminar de matar o nosso rio. Então, pessoal, boa noite. Boa noite aqui, pessoal do canal que está nos seguindo, né? O pessoal que nos segue aqui, muito agradecidos, né? Nós estamos muito agradecidos por todos e todas aqueles e aquelas que seguem o nosso canal, porque é muito importante. Importante também denunciar o que está acontecendo, importante também explicar um pouco para as pessoas, né, dentro de um contexto histórico, né, o que está ocorrendo, né? Nós estamos profundamente abalados, não apenas por causa dessa ocupação que tem vários questionamentos, né? A gente está preocupado porque a gente tem recebido ultimamente, esses últimos dias, mas muitas denúncias, galera, muitas denúncias. E é uma denúncia, e é outra, e mais uma, e são denúncias que são formuladas pelas pessoas que moram nas comunidades, nas aldeias, inclusive demarcados, territórios já demarcados, né? Violências internas, externas, né? É, territórios que já foram demarcados, cercados pela soja, pulverização de agrotóxicos. No dia 8 de março, inclusive pouco se difundiu isso, né? No dia 8 de março, agora domingo, né, que foi o Dia Internacional da Mulher, e a gente tivemos a triste notícia de uma indígena que foi incinerada viva dentro da sua própria casa, dentro da sua própria oca, de sua própria oca no município de Paranhos, né, no Mato Grosso do Sul. E assim outros tiroteios, questão de arrendamentos, violências de todos os tipos, e ainda nós temos a violência institucional a partir dos acordos que se fazem sem anuência, às vezes, da população, e mesmo sem informar pormenorizadamente, em detalhes, né? Esses tipos de acordos, né? Nós temos agora, nós estamos vendo a questão da lei do terrorismo, e isso tudo é violência de Estado, né? Não se fala de coisas boas desde a institucionalidade, não se fala de coisas positivas, o que para algumas pessoas ainda parece que é positiva. Olha aí, deu uma queda aqui, mas voltou, né? Espero que sim, né? Bom, a gente está gravando esse vídeo hoje, dia 11 de março de 2026, né? Deixa eu ver, acho que voltou. Pois bem, né? Então a gente está vendo uma violência explícita de parte do Estado brasileiro, né? Nós estamos vendo essas violências que acompanham uma outra grande violência maior que está por trás de tudo isso. Nós estamos vivendo nossas violências cotidianas aqui. Nós estamos trazendo as denúncias das nossas violências locais. E a gente nem fala das violências domésticas, que são muitas, né?
que giram em torno dessas outras violências, essa agressividade do homem moderno, contemporâneo, em agredir cada vez mais a vida, né, em sua ambiência total, né? E dentro dessas violências institucionais está a prevaricação, e é violência porque ela não vai atingir apenas espiritualmente os entes, né, as almas, como falam os brancos, né? Não. Vai atingir também a parte material da vida das pessoas, né? Gente, o negócio não está carregando, mas eu vou começar aqui. Bom, eu estou fazendo essa introdução porque hoje mais ou menos consegui conversar com as lideranças que estão lá em Altamira, que estão ocupando desde o dia 23 de fevereiro. Dia 23 de fevereiro, eles estão ocupando o prédio da FUNAI, né, lá em Altamira, inclusive lá onde mora meu amigo Rodolfo Salme, biólogo, grande, um ambientalista de verdade, né? Uma, uma pessoa muito boa que nós, como canal, tivemos o grande prazer de estar ao vivo, presencialmente, no Rio de Janeiro, na última oportunidade que nós conseguimos ir, inclusive, para estar em outras ocupações, em outras retomadas, em movimentos de rua no Rio de Janeiro, acompanhando também eh, os parentes que moram em contexto urbano, como é justo, né? E acompanhando os populares que estão pouco a pouco nos acompanhando, né? Bom, essa ocupação aqui já tem uma notícia aqui que indígenas acampam em prédio da FUNAI contra a mineração na Volta Grande do Xingu. Bom, eu não sei se vocês conseguiram ouvir a voz da minha querida parenta, amiga, também super amiga, super guerreira ela. Grande saudação para a Avelin, que ela se acidentou no ano passado, junto com outros parentes que estavam vindo de Belo Horizonte para assistir a Marcha das Mulheres Indígenas aqui em Brasília. E teve um acidente, ela ficou internada. Goiás, né, Goiás é um estado muito abandonado e em matéria de saúde também, né? E ela teve a sorte, nós tivemos a sorte, né? Gente, está lenta essa internet aqui. Nós tivemos a sorte de poder estar com ela, acompanhar ela aqui, inclusive no hospital da UNB, aqui em Brasília, né? E desde então a gente começou uma amizade muito além da nossa espiritualidade. E com ele estivemos conversando sobre esse caso justamente porque quando a gente viu a publicação desse vídeo que a gente baixou e também a gente colocou nos shorts do canal, a gente colocou no Instagram, né? A Biayala 473 em Instagram, né? O arroba, vocês podem ver lá também, e nos shorts do canal aqui. Inclusive, a gente vai colocar como chamada para quem quiser assistir, a gente vai colocar, vai sobrepor em cima do vídeo aqui, tá? É, então, disse assim, né? Isso aqui foi como que se chama? Peraí, deixa eu ver aqui. Isso. Tá bem lenta a internet hoje, pelo amor. É do portal acessa.com, a melhor notícia está aqui. Então, diz: indígenas acampam em prédio da FUNAI contra a mineração na Volta Grande do Xingu, São Paulo. Isso aqui foi publicado no dia 6 de março agora, né, 23h47, então e diz, né, um grupo de mais de 100 indígenas acampa em protesto desde o dia 23 de fevereiro no prédio da Coordenação Regional da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, em Altamira, no Pará. Eles exigem o fim da licença de instalação de projeto de mineração de ouro na região da Volta Grande do Xingu. Gente, está ruim essa internet hoje, hein? Não estou conseguindo abrir direito. Aí, ó, fechou. Deixa eu ver aqui. Aí, voltou. O ato encabeçado pelo movimento de mulheres indígenas do Médio Xingu critica ainda a situação da FUNAI no processo de licenciamento. A empresa canadense Belsun pretende explorar 5 toneladas de ouro por ano
por pelo menos 12 anos, numa das regiões consideradas mais ambientalmente sensíveis da Amazônia brasileira. Olha, gente, estão vendo aqui o tamanho do estrago desse pessoal? Gente, nós estamos vivendo os 500 anos. A gente sempre fala, para nós indígenas, tudo que as pessoas não indígenas comentam para mim, né, para nós, eu sempre digo, para nós não é novo. Né? A Igreja Católica se fundou em cima do ouro e do prata que roubaram aqui das Américas. Então, gente, isso aqui não é nada novo, né? Estão descobrindo mais uma vez o Brasil, né? Como se fosse um segundo ou um terceiro descobrimento do Brasil, né? Estão descobrindo minerais críticos, petróleo e foda-se o meio ambiente, foda-se a vida das pessoas e foda-se as comunidades indígenas e as comunidades tradicionais, os ribeirinhos, enfim, né? Então, eles pretendem por 12 anos, deve ser essa tal de concessão, né, numa das regiões consideradas mais sensíveis em termos ambientais, né, da Amazônia. A FUNAI está omissa, ela simplesmente se calou com o que está acontecendo. Aceitou os estudos que a Belusan apresentou, disse a Folha Sol Juruna, uma das articuladoras do protesto. Abre aspas, só vamos sair daqui depois de derrubar essa licença. Fecha aspas, né? A outra frase aqui também, né? Abre aspas, fecha aspas, né? Às vezes a gente esquece de falar, né? Tá tão difícil para carregar essa página aqui, mas enfim, vamos lá. A FUNAI disse em nota que está em diálogo com os povos indígenas sobre as reivindicações intermedia, eu acho que intermedia, meio estranho. Intermedia o contato entre a abolição e os indígenas afetados pelos empreendimentos, incluindo povos de recente contato. Gente, essa palavra empreendimento, que lástima que muita gente sem conhecimento, desinformada, desavisada, comprou esse discurso que você é um empreendedor. Gente, esses são empreendimentos, tá? E quem tem muita grana, quem já roubou muito, mas muito e continua roubando. Porque você, trabalhador, que acha que trabalhando todo dia, 10, 11, 12 horas, você vai ter pelo menos um terço do que esse pessoal tem, vocês vão morrer, vocês podem ressuscitar, que jamais vão alcançar, porque esse pessoal só rouba. É ladroagem para tudo quanto é lado. A gente, nesse governo também, a gente tem visto um monte de coisas. Aí, Banco Master, INSS. Aqui em Brasília, para pagar os amigos do Banco Master, estão vendendo a serrinha, que tem 19 nascentes. O governador Ibanez vendeu. Gente, e aí o Lula vem assinar decreto para privatizar os rios, e ainda continuam os caras lá enviando soja para a China, Europa, não sei para onde. É a volta dos 500 anos, gente. É um eterno retorno, como diria o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Também procurada, a Belussan não comentou o protesto. A justiça, a empresa tem defendido que respeita as normas para a atividade minerária. Em 2020, a FUNAI deu a anuência para a emissão da licença prévia do empreendimento. Entretanto, depois voltou atrás na decisão, apontando a possibilidade de violação de direitos de povos indígenas não aldeados. A entidade informou também que solicitou complementações necessárias ao componente indígena de Plano Básico Ambiental, PBA-CI, para apresentação às comunidades. Segundo o movimento de mulheres indígenas, apenas 2 povos foram ouvidos na consulta. Olha só, apenas 2 povos, né? E vai saber quem que foram, se teve alguma representação aí duvidosa, né? Abre aspas, a FUNAI mantém seu compromisso com a manutenção e fortalecimento do diálogo com os povos indígenas e se opõe a qualquer expedição de licença sem manifestação das comunidades afetadas e sem a anuência da autarquia indigenistas, fecha aspas, diz trecho do comunicado.
O Ministério Público Federal pediu, no dia 19 de fevereiro, a suspensão da licença de instalação do projeto de mineração de ouro da Belusan, afirmando que a empresa não cumpriu integralmente as condicionantes judiciais relativas à proteção das comunidades impactadas. O recurso vai contra a decisão liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1. Em resposta, a Belussan afirmou que o TRF1 restabeleceu a eficácia da licença de instalação com base em fundamentos técnicos e jurídicos consistentes, fecha aspas. A empresa adotou e vem adotando todas as medidas necessárias e regulares no âmbito do licenciamento ambiental. De novo, isso aqui, pelo amor, galera. Mas é isso, né? O que está acontecendo inicialmente, eles estão tentando forjar, não passou pelos estudos e, portanto, não tem relatório. Então, o que, que eles querem fazer? Eles querem forjar algum documento que diga, não, não vai acontecer nada. Mas, gente, pelo amor, quem que hoje em dia, em pleno século XXI, vai acreditar semelhante coisa, que a mineração não afeta a vida das pessoas? Todo mundo já sabe o que aconteceu lá em Brumadinho. Então, não há inocência possível nesses tempos, galera? O MPF alertou em seu recurso apresentado à Justiça que a autorização para o avanço das obras da exploração de ouro na região pode gerar impactos socioambientais e culturais permanentes. A COIAB, Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, repudiou a concessão da licença para a entidade. Ela, abre aspas, representa grave ameaça aos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais da região e reforça a expansão de um modelo mineral que historicamente produz devastação socioambiental na Amazônia. Abre aspas, a mineração em territórios tradicionais está associada ao aumento do desmatamento, à contaminação de rios por mercúrio e outros metais pesados, a escassez de alimentos e a disseminação de doenças, fecha aspas, afirmou o comunicado. O Ministério Público Federal questionou ainda a forma como as comunidades impactadas pelo empreendimento foram ouvidas. Segundo o órgão, a consulta livre, prévia e informada foi conduzida por uma empresa privada contratada pela própria Belusan. Que, que patifaria, hein? De acordo com o MPF, o procedimento de consulta, um direito garantido pela Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, é uma prerrogativa estatal e não pode ser delegada para a mineradora, ou seja, ele de responsabilidade e compromisso do Estado. É o Estado que tem de chamar a consulta livre, prévia e informada, porque é o Estado brasileiro que é signatário dessa convenção. O projeto para a mina de ouro, chamado Volta Grande, está em processo de licenciamento desde 2012. A região onde fica a usina hidrelétrica de Belo Monstro, né, grande retrato do que foi o governo da Dilma, é ocupada tradicionalmente tanto por indígenas aldeados quanto por comunidades não aldeadas. O projeto prevê uma mina a céu aberto com barragem de rejeitos de 35 milhões de metros cúbicos contendo arsênio, antimônio, chumbo, cobre e enxofre. O plano tem potencial para fazer dela a maior mina de ouro da história do Brasil, da história da colonização, né? Estão previstos o uso de cianeto. Para quem não sabe o que é cianeto ou cianureto, né, era na época do homem do bigodinho lá na Alemanha, era o que tomavam, né, o exército dos nazistas, né, quando eles viram que a guerra estava perdendo, então eles tomavam, porque já se viam que estavam perdidos, e tomavam um cianeto. Então, morriam sem ter conhecimento de nada, né? Esse é o tal do cianeto. Estão previstos o uso de cianeto, o depósito de rejeitos às margens do rio Xingu e obras construtivas, além da construção de vila de trabalhadores, reassentamento de atingidos e estradas. É avaliado que o projeto
pode levar à alteração irreversível do solo em área com viabilidade ambiental devido aos impactos cumulativos com a Belo Monte. Em 2023, o relatório da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, sobre o projeto Volta Grande, demonstrou preocupação com a segurança alimentar das comunidades indígenas e ribeirinhas. Elas dependem diretamente da floresta e do rio para cultivar alimentos, pescar, realizar extrativismo florestal e conseguir manter suas culturas, organizações sociais e modos de vida tradicionais, diz o documento. Deixa eu ver aqui. Acho que acabou por aqui, né? Essa notícia acabou, né? Então, deixa aqui. Stop share. E agora eu vou mostrar uma outra notícia para vocês. Vamos ver se consigo. A internet está um pouquinho lenta aqui, então está bem difícil de poder. Então eu peço um pouquinho de licença. Isso. Agora eu vou mostrar. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui. Vou fechar esse para não pesar muito. E eu vou ler esse outro artigo aqui, né? E depois a gente vai para alguns comentários respeito a essas duas, eh, duas, duas notícias, né? Seriam duas. Deixa eu ver aqui. Peraí, que aqui tá bem lenta a internet, viu? A gente tem que se. Agora sim, agora vai aqui. Se. Aí tá. Vamos ver. Isso mesmo. Deixa eu ver só um negócio aqui. Tá bem difícil dessa internet hoje, viu? Ave Maria. Mas esse aqui está um pouco mais leve, me parece a página, né? Então a gente vai, depois de ler esse aqui, a gente vai fazer uns comentários, tá? Inclusive, vou fazer uns comentários com propriedade, porque a gente sempre conversa com advogados, assessores, eu converso com pessoas do Cine, converso até com pessoas da própria FUNAI, né? Pessoas que a gente conhece do MPI, inclusive, pessoas que trabalham lá dentro e a gente acabou tendo um tipo de relacionamento de colegas, assim, de respeito, né? Eles respeitam muito as nossas vozes indígenas. Eles podem ter algumas diferenças com a gente, mas normal, né? Nada fora do comum. Porém, é necessário falar que a situação não está tão boa como as pessoas estão pensando, tanto em termos dos povos indígenas, quanto em termos ambientais. As coisas não estão boas. E hoje o que está prevalecendo é a discussão ambiental, porque pouco a pouco uma maioria significativa das pessoas, principalmente o pessoal que tem mais acesso à informação, que tem um pouco mais de conhecimento, está um pouco mais municiado de certos saberes que fazem com que a pessoa tenha um pouco a ter mais propriedade, inclusive, do que a gente, porque existem as especializações, né? Porém, existe no transfundo de tudo, existe já um lema, existe uma retórica que ainda não poderia se chamar de retórica, mas existe algo assim como se fosse um adágio onde a questão ambiental ligada com a sobrevivência humana, ou a subsistência, ou a supervivência, que deveria ser a palavra certa, da espécie humana, nós todos, junto com aquilo que chamamos de natureza, que cartesianamente, durante esse modo de ciência moderna, nos privaram dessa natureza. O que acontece hoje são os resquícios e as consequências diretas desse modo de ser e de estar no mundo, né? Então, não é uma coisa que se diga que foi um acidente de percurso, não, porque isso aqui já há muitos séculos, inclusive indígenas já falavam lá atrás, né? Nós temos o relato de um indígena que mandou em forma de carta para o presidente dos Estados Unidos, eu acho que foi o Woodrow Wilson, mandou uma carta dizendo, olha, se você pensa aqui explorar o que há de água, de, de vida, vocês podem até explorar, mas quando faltar, quando cair o último pingo de água, e aí? As pessoas não vão
ter mais uma relação com as coisas, com os objetos, como se tinha, né? Não se tem mais, né? Então, se acabam os denominados, entre aspas, recursos, não haverá possibilidade de vida, nem para nós, nem justamente para aquilo que faz a manutenção da nossa força vital, que é a mãe terra, é a mãe natureza, todos os componentes físico-químicos que reúnem essa, essa, essa mãe terra, que se liga diretamente com a atmosfera, que está tudo interligado, né? Porém, ainda falta que essa compreensão básica da vida, né, que é anterior aos conhecimentos filosóficos, sociais, econômicos, os grandes, o acesso ao grande pensamento é anterior a isso, né? Aprender, as crianças hoje aprender que a vida ela se faz de pormenores e esses pormenores estão ao nosso redor e nós devemos respeitar porque eles são fontes vitais para nós e nós também somos parte da vitalidade dela. Agora, se nós destruímos tudo isso, a gente está se autodestruindo e é isso que as pessoas precisam entender. E isso que as pessoas precisam dimensionar para compreender e logo entender e poder passar a bola para frente essas informações. Vamos lá, galera. Indígenas acampam em prédio da FUNAI contra a mineração na Volta Grande do Xingu. Segundo o Ministério Público Federal, o avanço da exploração de ouro na região pela Beloção pode gerar impactos socioambientais e culturais permanentes. A reportagem publicada por Clima Info, data do dia 9 de março de 2026. Cerca de 100 indígenas de 3 etnias estão acampados desde o dia 23 de fevereiro, na coordenação regional da FUNAI em Altamira, Pará. O grupo exige o fim da licença de instalação de um projeto de mineração de ouro da canadense Beloção na região da Volta Grande do Xingu. Toda vez que eu vejo a Volta Grande do Xingu, que lembro do meu grande amigo Rodolfo. Segundo a Folha, o ato encabeçado pelo Movimento de Mulheres Indígenas do Médio Xingu também critica a atuação da FUNAI no licenciamento. Olha, voltamos, tal. Aí que a gente vai citar o nosso reclamo, se se pode chamar assim. Vou tentar, inclusive, fazer ecoar o que eu, como indígena de uma etnia que não está lá, sente a manifestação, assim como a gente falou sobre Tapajós, e a gente, com o que a gente sentia, não estando lá, não podendo estar com os parentes lá, mas a gente sentia porque, independendo do bioma de onde nós tenhamos nascido, ou nos criado, a luta pela terra é a mesma. A defesa pela mãe terra é a mesma. Então, a gente, por isso que a gente sempre fala assim, a gente tenta, a gente gostaria de estar lá, se não fosse porque a gente está numa baixa econômico-financeira. Aliás, pessoal, quem quiser colaborar aí, vai ficar aqui, eu sempre tenho o Pix aqui na descrição do vídeo, vocês podem ajudar com o que vocês puderem, nós agradecemos muito a quem nos segue, qualquer colaboração para nós é uma grande ajuda, uma grandiosíssima ajuda, né? A gente não tem nada que financie, eu não estou correndo atrás de trabalho, de emprego, porque eu tenho um dever, não quero dizer nem uma missão, porque missão é uma palavra religiosa, né? Católica, ademais, né? Então eu vou falar de uma necessidade, né, de poder lutar pelos meus parentes aqui, já que eu não posso estar no meu território original, também pelas mesmas, eh, quase que pelas mesmas razões do que acontece aqui no território brasileiro. Em nota, o órgão disse estar intermediando o contato entre os indígenas e a Beloção. Já a imprensa não comentou o protesto. O histórico do embate é longo. Em 2020, no desgoverno Bolsonaro, a FUNAI deu aval para a licença prévia do empreendimento. Depois voltou atrás na decisão, apontando uma possível violação de direitos de povos indígenas não aldeados. Eu não sei se foi o Bolsonaro que voltou atrás,
ou a FUNAI, né? Eu acho que foi a FUNAI, né? A FUNAI voltou atrás, e a FUNAI, acho que estava aquele salafrário do Marcelo Xavier, então pouca coisa se poderia esperar-se da FUNAI, daqueles tristes tempos que nós vivemos durante a época de Bolsonaro, né? Nem falar desse esse cara é inquestionável, porque não tem o que falar dele, e dele, nem dos filhos, nem dos seguidores deles, são um asco, gente, são um asco. Vamos lá. No entanto, em 2022, o projeto teve uma decisão favorável do Tribunal de Justiça do Pará, TJPA. A Corte suspendeu os efeitos de uma liminar anterior que impedia a concessão de licenças ambientais prévia e de implementação ao empreendimento. O Ministério Público Federal pediu no dia 19 de fevereiro a suspensão da licença de instalação, afirmando que a Belosan não cumpriu todas as condicionantes judiciais relativas à proteção das comunidades impactadas. O MPF alerta que a autorização para o avanço das obras da exploração de ouro na região pode acarretar impactos socioambientais e culturais permanentes. A Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, repudiou a concessão da licença. A entidade afirma que a mineração em territórios tradicionais está associada ao aumento do desmatamento, à contaminação de rios por mercúrio e outros metais pesados. Quase que praticamente a mesma notícia do outro. Bom, aqui tem uma coisa interessante, né, galera? Isso que eu quero mostrar para vocês também. Olha, eu estou até marcando aqui. Diz, apesar de terem ligação com a empresa canadense Potássio do Brasil, que fica lá no município de Altazes, no estado do Amazonas, né? Que quer explorar o mineral em terras indígenas do Amazonas, instituições financeiras globais silenciam-se sobre a violação de diretrizes de suas próprias políticas de devida diligência. A Repórter Brasil analisou as políticas de direitos humanos e indígenas do UBS da Suíça e dos estadunidenses Morgan Stanley, Rockefeller Capital Management e Goldman Sachs. Apesar de declararem, por exemplo, não fazer negócios com uma transação, está associada a dano ambiental ou social severo. Esses bancos possuem ou administram ações da Potássio do Brasil, para surpresa de ninguém. As empresas não responderam às perguntas da reportagem. Então, pessoal, todas essas grandes empresas, gente, né, a gente está seguindo o caso da companhia manufatureira de papéis e cartões, como chama, que é uma transnacional, uma multinacional chilena. Bem, o que ocorre aí? Ocorre que essas empresas são empresas que vêm, a maioria delas já foram já arquitetadas no finalzinho do século XIX, e ela teve uma expansão rápida naquelas épocas, porque, como sempre já aconteceu em outras épocas, as aristocracias, as famílias aristocratas se unem, inclusive através do casamento. O casamento, tal qual ainda as pessoas conhecem, é uma criação das elites burguesas. Para quê? Para juntar a família de um com a família do outro. Então, por exemplo, nós temos a família Mate, que é ligada também a uma família daqui do Brasil, através de um casamento, que também, por sua vez, o primo, o cunhado do tio, do fulano, de sei lá quem, lá não sei aonde, é tio, primogênito, sei lá o quê. E aí eles vão juntando suas heranças e vão formando, por isso, elite, porque só, né, orbita numa só tradição. Então, esses grandes aqui, Morgan Stanley, gente, o Morgan Stanley, eles também são famílias que surgiram nos Estados Unidos no século XIX, os Rockefeller, e aqui também no Brasil, como é o caso da família Barbalho, um dos grandes depositários da Lei de Repartição de Terras de 1850, já todo mundo que sabe, todo mundo que já leu alguma coisa, inclusive durante a COP30, a gente se falava muito isso, né? De um senhor de escravos, de um descendente, é que nem o filósofo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes era um comerciante de escravos, mas ainda é cotado como o grande filósofo do Estado moderno e tal. E aí, ó,
E isso nós estamos vendo atualmente. Então, todas essas grandes empresas, Belosan, né, eles têm famílias ligadas aqui a alguma família das 12 elites que orbitam no Brasil e que são os que mandam e desmandam, são eles que decidem quem vai e quem não vai, né? Então, esse aqui é um dos questionamentos importantes, inclusive para os parentes ficarem atentos, né? E ainda tem muitas surpresas aí, porque a gente está fazendo uma pesquisa profundíssima sobre o que está acontecendo com os parentes Guaranimbuá e Caigangue, lá da região do Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, por causa dessa papeleira, né, que também tem uma ligação com Aracruz, Suzano, né, e Votorantim, né? Então, são famílias que se associam e vão formando grandes corporações, né? E eclipsam por aí, né? E vão orbitando e eclipsando. E são eles que estão atrás de todos esses grandes empreendimentos que afetam não apenas nossos parentes, os povos indígenas ou originários, como chamam, como também a população brasileira. Então é você, trabalhador, que vai se fuder, você que acorda às 4:30 da manhã vai se fuder, é a diarista que acorda 5 horas para atender essas ricas lá de São Paulo, Rio de Janeiro, vai se foder todo mundo. E até eles mesmos, eles porque eles têm aqueles bunker ecológicos ou antinucleares, sei lá, mas, gente, ser humano sem água não pode viver, já começa por aí. E essas mineradoras se instalam em lugares estratégicos onde sabem que os recursos hídricos são abundantes. O que acontece com a canadense Belusan é idêntico ao que acontece com a CMPC em Porto Alegre, lá na região do Guaíba. Então, é, 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 às vezes a gente tem dificuldade, talvez, em poder lhe passar essa informação, mas, gente, jamais a gente vem com palavras difíceis ou querer mostrar, né, erudição ou coisa parecida. Não, a gente está falando aqui como para que você que vai ouvir, gente, vocês comecem a pensar que a nossa luta aqui, que é tão dificultosa, inclusive em termos econômicos, em termos, às vezes, de sobrevivência, mas é essa luta que faz, ou as lutas que estão fazendo as parentes lá, ou que a Auricélia Arapiun fez junto com a Alessandra Munduruku, inclusive aqui está falando também, olha, a parte 2 já está falando sobre isso, né? E aqui tem a questão da Badena. Pois bem, putz, gente, vamos lá, ver. Bom, mas é isso, né? O que eu estava querendo comentar antes, que, gente, a gente tenta se utilizar de uma linguagem mais apropriada e acessível possível, porque aqui tem, eu sei que dentro dos inscritos tem até gente que é Uber, eu sei que tem entregador de pizza, tem parente, aí também tem, são, todos os tipos de ofícios e profissões estão aqui entre os quase 2.700 inscritos do canal. Então, é um público muito amplo, né? Um público muito, sabe, além do tridimensional, né? A ocupação do porto da Aracaju por 33 dias foi muitas coisas, mas não uma badena. Gente, isso aí virou manchete em vários lugares, nas redes sociais se encheram com isso, né? Que foi horrível, né? Eu li, olha, sinceramente, é o jornalismo bandeirante, né? É o jornalismo bandeirante. Como afirmou um editorial cheio de erros ou má intenção. Eu sou mais a favor da segunda opção, má intenção. Há uma intencionalidade obscura em cada palavra que se emite ou se escreve. Diga-se de passagem, da Folha, e também editoriais do Estadão e de O Globo. Caetano Canavino, coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria, e a jornalista ambiental Ana Carolina Amaral afirmam, na Folha, que a, abre aspas, baderna, fecha aspas, é o padrão econômico atual da sociedade capitalista e branca, e os indígenas estão justamente pondo fim a ela. Vale lembrar que os jornais pouco ouviram Aricélia Arapiun, Alessandra Curap,
Munduruku e Rogério Arapiuns, 3 lideranças indígenas da mobilização, mas reproduziram quase literalmente as críticas feitas pela Frente Parlamentar da Agropecuária, uma copia e cola lamentável, lamentável mesmo. Esse pessoal são gente vomitativa, esse pessoal da Frente Parlamentar. E embora, então, e aqui tem um monte de artigos e coisas para ler a respeito a isso, né, galera? Agora, vou fazer um comentário aqui sobre a FUNAI. Gente, mais uma vez, a gente vai repetir, se tiver que repetir ziltrilhões de vezes, nós vamos repetir. A gente, quando fala sobre uma dirigência, não é ad hominem. Quem é advogado aqui, quem já conhece o juridiquês ad hominem, que não é contra la persona, não é la persona, a pessoa, no sentido jurídico e no sentido físico ao mesmo tempo. Ad hominem refere a um ente que está aí e que eu sei que é um ente igual a mim e que eu tenho certas barreiras que eu não posso avançar. Então, obviamente, as ofensas que se possa dizer para uma pessoa, principalmente pessoas que ocupam altos cargos, é uma outra coisa. Agora sim, nós temos direitos a fazer críticas em relação às gestões que se relacionam com as causas indígenas. Alguns estão defendendo, não, mas agora teve a maior quantidade de terras homologadas. Gente, não se trata de uma questão numérica. Ah, se demarcou mais que Fernando Henrique, se Collor demarcou mais ou demarcou menos. Foda-se isso já a essa altura. Por quê? Porque hoje nós vivemos um embate entre esse juridicismo, que por um lado diz defender as causas indígenas, mas por outro lado, existe uma grande camada que lida com as questões da terra ainda como propriedade privada, ou seja, um sólido que pode ser tratado da forma que os gestores dizem que pode ser gestionado. Então, eles pegam um pedaço de terra, sabem que embaixo de 400, ou acho que são 400, 500 metros de profundidade, são terras da União. Se tiver, por exemplo, no caso, potássio do Brasil, que extrai potássio, potássio não sai da árvore, né, galera? Pelo amor, né? Então, tem que ir lá. E se ali tiver povos indígenas, tem que tirar esses povos daí. Agora, eles não querem, esse que é a diferença entre o governo Lula e o governo de Bolsonaro. Se fosse o governo Bolsonaro, eles iam chegar lá dinamitando, bombardeando todo mundo. Só que desta vez a guerra não é tanto nesse sentido. A guerra ela é jurídica justamente porque todos os problemas da vida social foram judicializados e postos dentro de uma máquina jurídica que vai girando segundo as habilidades que elas tenham para lidar com as conveniências e com os interesses coletivos da população. Então, quando nós estamos falando sobre a questão da mineração, o que que acontece? A FUNAI se coloca como mediadora, quer dizer, como advogada de ambos os dois. Então, ela está a favor de Deus e do diabo, como se fala popularmente por aí. Sendo que a FUNAI ela foi feita para defender as causas indígenas, não para ficar mediando. Isso aí tem que deixar com os caras que estão lidando juridicamente. Eles terão seus recursos e os parentes vão ter que fazer a parte deles. Porque tem gente defendendo, tem pessoal do Ministério Público defendendo os parentes que estão lá. A questão é inclusive em contrapartida a tudo isso, a questão é que não pode a mineradora, por uma decisão feita de forma privada, dizer que os indígenas aceitaram minerar aí onde eles estão, né? Acho que é Trincheira Bacajá, se não me engano, ali naquela região do Xingu, da Volta Grande do Xingu, né? Acho que é Trincheira Bacajá. Não pode. Por quê? Porque é o Estado que tem a obrigação, isto é, o dever, vamos lá, kantianamente, o imperativo categórico de agir segundo as regras já estabelecidas e assinadas
e consolidadas de forma política, jurídica, constitucional. Então, se o Brasil é signatário do Tratado de Escazú, é signatário da Convenção 169, do Pacto de São José de Costa Rica, dos direitos humanos não sei de onde, da Comissão Interamericana não sei de quê. Então, se o Brasil é signatário, o Brasil tem o dever como imperativo categórico de zelar para que esses dispositivos, essas normas internacionais que foram afirmadas através de assinaturas e publicadas, o Estado, o que faz? Promulga leis que façam materializável essas normas, essas leis internacionais, esses tratados que foram discutidos, principalmente é, nas últimas décadas do século XX e grande parte do século XXI. Então, principalmente a partir do ano de 2000 para cá, né? O século XXI mesmo, né? Então, o Estado tem que promulgar leis, e essas leis têm que ser postas em prática, e as leis têm que ser consubstancialmente, né, idem, ex ibidem, com as normas internacionais, em latim, que é idêntico, igual ou semelhante àquilo que se pretende ou se pretendeu ao ser redigido uma convenção, um acordo, um tratado ou quaisquer outro dispositivo internacionalmente reconhecido pelo direito internacional, inclusive, tanto pelo direito internacional público quanto pelo direito internacional privado. Então, que a FUNAI tem de fazer diante desse cenário, sabendo que a máquina jurídica ela é pesada e os indígenas não têm tantos recursos assim, apenas pelos dispositivos constitucionais onde todo mundo se afirma, a FUNAI tem de ficar do lado dos povos indígenas. A FUNAI não pode ficar do lado dos mineradores ou fazer um conchavo sequer com eles. Se a FUNAI aprovou a licença ambiental, como eu já vi aqui, inclusive no nosso grupo, já teve uma discussão um pouco antes ao respeito que me estimulou a gravar esse vídeo. Eu gravo vídeos aqui pelo Zoom porque o meu computador ele é velhinho, né? Então o que acontece? Como o meu computador é velhinho, não tem um processamento para streaming, então e pelo telefone fica muito difícil poder compartilhar as notícias, as crônicas, as informações, né? Os temas que a gente aborda, então eu gravo via Zoom, né? E depois eu subo, faço uma ediçãozinha aqui e lá e vai, né? Então, por exemplo, aqui já, desde a defesa dos povos indígenas contra a Beluzã já começa lá em 2023, né? Então, já se foram 3 anos, né? E o quadro praticamente não mudou, né? E parece que a Norte Energia é quem tinha soltado alguma nota contra esse empreendimento. Mineração, gente, primeiro, quantidade de água é uma coisa impressionante, né? E a energia que eles precisam produzir para poder minerar essas pedras, esses elementos químicos, né? Eles encontram de tudo aí, né? É, Tantálio, cromo, bronze, estanho, e que a maior parte disso vai para a indústria bélica. Então, vocês estão vendo as guerras, por isso que eu falo, eu comecei ao início, né? Existe uma grande violência por cima dessas outras violências que estamos vivendo aqui no dia a dia. E essas grandes violências têm a ver com o quê? Com território. Ou vocês acham que estão invadindo lá o Irã e o Irã, Israel, porque um é bonito e o outro é feio? Não, é disputa por território. Os BRICS disputando território ou contra a China, que está disputando seus territórios, e a Rússia também, e a Europa junto, e envolve todo mundo, e é por territórios. Aqui é uma tentativa de novo de
colonização, mas hoje mundialista, eu ia dizer, né? E aqui nessas nossas pequenas guerras que nós temos, vemos os erros daqueles que deveriam estar defendendo a causa, né? Então, quando a gente estava falando sobre a gestão, gente, sinceramente, nós aqui como canal, eu vou falar uma coisa aqui, tá? A gente tem visto que aqui pelo menos, nesses 2 últimos anos, né? A gente que está aqui acompanhando, inclusive, diretamente desde Brasília, aqui onde a gente está no plano piloto, né? A gente tem visto que há uma fenda muito profunda e muito aberta, muito larga entre a retórica institucional, o modo de ser dos que estão institucionalizados, independendo de onde sejam, de gênero, identidade, etc., e a população em geral. Há uma fenda enorme, nunca antes vista. A fenda é muito grande, ou seja, vamos lá. Se a questão indígena, que é uma questão que já deveria ter sido resolvida há décadas, com todas essas ferramentas que, inclusive, eu citei, ferramentas jurídicas, mas a gente não sai do plano da questão do colonialismo. A gente não consegue, nem como Brasil, nem como América do Sul, nem como América Latina, nem mesmo como Abya Yala, a gente consegue sair do quadrado formalizado pela lógica colonizatória, uma lógica que aporta isso, um espectro, né? Marx falava do espectro comunista assombrando a Europa. Para nós é o espectro da colonização que agora se mundializou, ela se globalizou, se mundializou, né? Virou uma grande aldeia global, como diria o McLuhan nos anos 70, só que a domínio de quem? Dos poderosos, dos políticos, dos grandes que estão aí, né? Então, o que acontece no Brasil em relação a essa história de uma suposta polarização está existindo em todo o sul global. E isso também existe nas pequenas lutas que se debatem, se rebatem, né, no dia a dia. E é nessas contradições, esses choques constantes, essa guerra de todos contra todos, infelizmente, o que a gente tem visto é essa fenda que se abriu de tal modo que não deixa passar as ideias, não deixa que as pessoas consigam enxergar muito além do que para eles deve ser visto ou observado. Não consegue. E essa forma de ser das pessoas que estão institucionalizadas evita que o outro lado, que é a grande massa da população, possa também enxergar pelo menos uma luzinha no fim do túnel. Por quê? Porque não há comunicação, porque não há nenhuma a comunicação que se conhece, nós que fazemos aqui, eu que faço, vocês que fazem quando comentam aqui nas nossas redes, mas não se faz do modo público, aberto, não se faz. Então, essa cisão é, coloca, colocou o país em 2 tipos de obscurantismo, né? O obscurantismo daqueles que estão vivendo um mundo de fantasia, porque estão ali no poder, se acotovelando com os grandes, poderosos, e as redes sociais, né, bem floridas e coloridas, e aquelas mega produções e tal. E do outro, a sobrevivência, que mais do que sobrevivência, nós vivemos hoje exatamente uma guerra de todos contra todos, e um mundo contra um mundo. E os poderosos, aproveitando dessas fragmentações, o que eles fazem? Eles colocam em risco a vida humana, colocando em xeque a natureza, e, desse modo, permitir o aniquilamento de um grande percentual da população.
Então, as violências que nós estamos vendo no Instagram, no TikTok, toda hora, nas redes sociais, as discussões, xingamentos, ofensas, e tudo que a gente vê é parte desse conglomerado de circunstâncias que justamente promovem cada vez mais os ciclos de violências, né? Elas se nuclearizam e ao mesmo tempo se atomizam de tal forma que toma todos os espectros, inclusive da vida cotidiana. E aí é que eu falo, os parentes têm que ficar muito atentos, inclusive dentro das suas próprias comunidades, dentro da sua própria oca, porque existe uma reprodução desse modelo colonizatório. Os parentes, queira não, reproduzem. Assim como o povo trabalhador que está se fudendo agora, nesse momento que eu estou falando, muitos estão se fudendo por aí, também acabam reproduzindo a mesma lógica. Então, tende a haver uma transformação muito maior, que é principalmente espiritual, psíquica também, se quer, né? E uma transformação no sentido cultural, educacional, que não vai ser o Estado que vai brindar isso, muito pelo contrário. O Estado só está para cortar cada vez mais os antigos moldes que permitiam a entrada, inclusive, de parentes dentro das universidades. Corte nos gastos públicos na área de educação é o maior pecado que o governo Lula 4, Lula 3, perdão, Nossa Senhora, possa ter feito. E a falta de consideração com as questões ambientais. Pelo contrário, plano safra recorde, Brasil exportando petróleo para Israel, perfuração de petróleo na foz do Amazonas com vazamento de fluidos perigosíssimos para o meio ambiente, para a vida humana, para a vida das águas, dos rios, né? Então, o que que nós vemos? Que nesse governo há uma mentalidade, uma obsessão por manter esse modelo de governança, que já não estava dando certo, mas ainda capengava melhor do que hoje. E com isto, só para terminar, não quero dizer que a gente seja a favor de outro que venha, porque a gente não quer ser a favor de ninguém. Até porque nós indígenas não precisamos de representação. Se a gente for pensar bem, nós não precisamos de representação. As comunidades devem se representar a si mesmas. A voz feminina dentro das comunidades é a notória representação do arquétipo feminino que possa restabelecer as ruínas que estão nos deixando, graças a essa perversão da razão que tem havido nesses últimos 3 anos, quase 4 anos de governo, trazendo decepção para a gente, muita decepção, muita tristeza, muita angústia. Queira não, todos nós estamos com algum tipo de, eh, de um mal-estar, como diria Freud, né? Porque não é o mal-estar da civilização, é o mal-estar do colonialismo, do neocolonialismo, né? E é isso, né, pessoal? Eu só tenho a lamentar aí, porque todo dia aqui nós estamos recebendo notícias de tudo quanto é coisa. Às vezes a gente fica o dia inteiro para tentar resolver. A gente está resolvendo a questão dos povos Guajajara, lá do Maranhão. Gente, aquilo ali também. Meu Deus do céu. Não quero nem comentar sobre isso, mas os parentes lá. Os parentes da ministra do Estado, né, a ministra de Estado, né? Ministra de Estado. Os parentes estiveram aqui em casa, nesse mesmo lugar onde eu estou aqui. Tivemos 9 dias aí conversando, dia e noite praticamente conversando, ouvindo os parentes falar aqui. Cada coisa, gente, cada coisa. Olha, tem coisa que até eu mesmo, já mais ou menos conhecendo os territórios, como a gente já viajou em tanto território por aí, e ainda a gente vai, ainda mais, né? Se a situação econômica permitir, né? É, a gente vê o atraso que existe nas regiões onde mais deveria ter dado atenção o Estado, porque a presença do Estado, se fosse realmente uma presença digna de ser,
ela estava nos lugares onde mais se precisa ou precisava estar. Agora já é tarde, inclusive agora estão querendo ir à última hora, né? Coisa de latino, como fala, né? Sempre na última hora eles deixam para fazer tudo e fazem tudo de qualquer jeito, de forma medíocre. Faz assim, tá tudo certo, o povo não entende nada, deixa assim quieto, que ó, o índio também fala qualquer coisa aí, manda outra para falar alguma coisa. E, gente, isso não é justo. Eu, sinceramente, já estou muito desiludido. Agora estou falando em primeira pessoa, estou muito desiludido. Não porque antes eu tivesse tido a ilusão de que o Ministério dos Povos Indígenas, embora a gente fez um vídeo sobre o Ministério dos Povos Indígenas lá no início, lá, acho que foi em 2020, fevereiro de 2023, né? A gente estava lá em Fortaleza na época, assim, tá ali aqui no canal ainda, assim. E a gente tentou, né, como dizem por aí, né, passar, aliciar a cabeça, né? Mas aí até eu me sinto assim envergonhado de falar isso, né? Porque muitas pessoas agora até mas eu falava assim, puxa vida, vocês têm que entender que pra gente aqui, pô, de repente quem que iria pensar, né, gente? A gente falou, nossa, vamos ter um ministério, que legal, não sei o que, todo mundo festejou. O ATL de 2023 era uma festa, todo mundo contente, feliz. Pelo menos o canalha do Bolsonaro já não ia estar mais aí, embora eles tenham ficado o tempo todo aqui no governo. A gente, os Bolsonaros estão aí, tá todo mundo aí. Não acontece nada com eles. A justiça aqui no Brasil sempre foi seletiva. Você vê aquelas Cátia Abreu, aquela outra lá que andava com arma de fogo lá em plena Avenida Paulista, e, gente, o pessoal, e o pior é que o povo vai lá e vota de novo, né? O povo é ingênuo, o povo acredita muito nessa coisa da legalidade, né? É uma inocência, assim, para mim é ímpar, sinceramente, é ímpar, né? Então, e aí a gente vai vendo essas coisas aqui, e a gente vai lendo e vai investigando, vai cavucando, quanto a gente mais cavuca a terra, mais merda sai lá, sabe? A gente fica até com medo, né? Inclusive teve um colega aí que veio e perguntou, e como que você aguenta, né? Nem eu sei, mas enfim, né? A gente está aqui pelo menos para informar, para falar. O que a gente comenta aqui, as pessoas não precisam seguir a risca. Eu nem me considero assim um influencer, né? Eu, a gente acredita mais na formação do indivíduo, né? Não na influência que a gente possa exercer através dos nossos comentários ou daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente, na nossa lógica, consegue convencionar, né? Mas, por um lado, é uma formação, né? É uma formação que a gente faz, né? E essa formação não é para, como falava, né, denigrir, que agora acho que nem se usa mais essa, não é para denigrir, né? Que palavra você usa agora? Deturpar, né? Não acho muito, né, a imagem de alguém, né? Ou a imagem de uma instituição. Mas a gente tem que ter claras as coisas, que essa institucionalidade, que é o modelo ocidental de institucionalidade, nunca deu certo e nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Então a gente vai mais a fundo nessa questão. Não é como os caras, os reacionários falam, que eles falam assim, votar não resolve nada. Não, isso aí é até a própria frase, é uma frase muito superficial e que não diz nada. Não, a gente tem que pensar que essa institucionalidade, esse modelo institucional que está aí, com essa lógica que eles com a qual se autoconstruíram, se autoedificaram, né? Inclusive como superiores, né? Daí que tribunal superior, né? Essas coisas, né? É parte de um pensamento ocidental. Então, quando o Estado é ocidentalizado, a população é o quê? Colonizada.
E os colonizados não se dão conta, parece que estão sendo colonizados e a toda hora, a todo minuto. Não é que ele foi colonizado antes de ontem e ontem está tudo de boa. Não, eles estão sendo a população. Quanto mais ocidentalizada as formas de institucionalidade, com suas retóricas, seus deuses e tal, mais colonizadas são as pessoas. E mais se deixam colonizar até tal ponto que parece que o escravagismo é parte de um DNA. E isso tem de parar. Agora, como que a gente vai frear isso? A gente tem que frear com conhecimento. Mas para a gente poder ampliar esse conhecimento, a gente tem que entender como a vida funciona. E antes de entender como essa vida funciona, a gente tem que entender como a vida com V maiúsculo funciona. Quer dizer, como que a nossa essência como seres viventes, a gente tem que se questionar por que a gente tem que se matar para conseguir aquilo que a própria vida deu para todo mundo de graça, como é a questão da água. A gente tem que questionar isso, galera. A gente tem que questionar o poder, por que é atrás de delegar o poder? Ah, você me representa, então eu vou para casa, fico de boa, porque tem alguém representando a minha. É impossível. Isso não existe. Isso é uma forma de colonização espiritual das pessoas. Então eu te colonizo e tu vai aceitar tudo que eu fizer ou dizer. E exatamente isso que está acontecendo, e que já aconteceu antes. Então, todas essas tragédias que estão acontecendo com os nossos parentes é parte integrante de toda dessa órbita de propensão à guerra, às violências. E é isso, né, galera? Beleza? Até a próxima aí. Ah, vou colocar esses textos aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser ler. Gente, compartilhem o vídeo, deixem seu like. Nós precisamos que vocês coloquem seu like, porque o like que ajuda a que os algoritmos em YouTube possam reproduzir, possam entregar os vídeos, tá? Eu agradeço muito quem quiser mandar alguma colaboração econômica, alguma contribuição, não importa se são R$ 5, R$ 10, tem um Pix aqui na descrição do vídeo também. E desejar, nós agradecemos. Sanipitum, boa noite, boa noite, boa noite, Peu Cajai.